Do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e agora eu vou ministrar a lição número 12 da revista da CPAD, aí de adultos, né, do terceiro trimestre do ano 2017. Essa lição traz como título O Mundo Vindouro. É uma continuação da aula anterior, que na aula anterior nós falamos aí, né, do arrebatamento da igreja, da vinda de Cristo e tal, da grande tribulação. Tocamos um pouco no assunto do milênio, mas não foi assim muito profundo. Então nessa aula nós vamos tratar um pouco mais profundo, falar um pouco de um assunto mais completo com relação ao mundo vindouro que vem logo depois da grande tribulação. Bem, essa aula ela vai ser ministrada aqui com o slide. Se você é professor da escola dominical e quer usar o slide na sua igreja, basta entrar no site ebdemfoco.com ou slidesebd.com, tanto faz, é o mesmo site. Na descrição do vídeo tem o link para você clicar e você vai para a página do EBD em Foco, na qual você vai fazer o download do slide. Então qualquer dúvida é só entrar em contato, estou aí à sua disposição para lhe ajudar. Milhares de pessoas têm usado o slide na sua igreja e têm revolucionado a escola dominical. Além dos slides, o EBD em Foco também oferece cursos de capacitação para professores da escola dominical. E se você já se cadastrou, está acessando a plataforma, muito obrigado, espero que esteja gostando. Deixe o seu comentário, se estiver assistindo no YouTube também pode se inscrever no canal aí, para que possa crescer esse projeto. Vamos começar a nossa aula. O texto áureo diz o seguinte: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Esse é o objetivo da vida cristã. Nós sabemos que o céu não é aqui nessa terra. E mesmo que fosse nessa terra, também ela vai se acabar. Vai ter uma nova terra. Então, o cristão ele tem que viver motivado, sempre motivado na vida cristã, porque ele está caminhando para esse novo céu e essa nova terra. E essa visão aqui de João, ele fala que ele viu um novo céu e uma nova terra. Então não é algo que realmente vai acontecer, é uma promessa que Deus fez e que realmente vai acontecer. Verdade prática: cremos no juízo final, no qual serão julgados que fizerem parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna para os infiéis. Ou seja, nós cremos que vai ter um julgamento final e que os ímpios serão julgados e condenados e viverão eternamente em grande sofrimento, mas os salvos viverão eternamente na presença de Deus. Leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse 21, de 1 a 5. Eu costumo não fazer essa leitura para ganhar tempo aqui no vídeo, então suponho que você já fez aí, se não fez, faça agora. Introdução. O mundo vindouro, abordado na presente lição, pretende mostrar o que virá depois do juízo final, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, o lar dos santos na eternidade por toda a eternidade. Então o objetivo aqui dessa lição é falar sobre o novo céu e a nova terra. Ou seja, temos alguns acontecimentos aí escatológicos, o arrebatamento da igreja, depois a vinda de Jesus em glória. Tem um período de 7 anos entre esses dois acontecimentos, que é a grande tribulação, e depois tem um período de 1000 anos, que é o milênio, e por último aí vem o juízo final e depois o novo céu e a nova terra. Então a gente vai ver aí que esse é o acontecimento final da história da humanidade. Ou seja, trata-se definitivamente do epílogo da história humana, mas haverá alguns eventos que precederão o mundo vindouro. Então a gente já estudou alguns desses eventos, vamos estudar outros, que é o reino de Cristo de 1000 anos, ou seja, é um evento que vai preceder aí a questão do mundo vindouro, a ressurreição dos incrédulos e o juízo final e o destino dos ímpios. Então os incrédulos vão ressuscitar, serão julgados e condenados. Então a gente vai estudar esses temas aqui nessa lição, e o objetivo é fazer uma abordagem de tal forma que nós possamos estudar no último tópico a questão do novo céu e da nova terra. Então, sobre o milênio. O milênio talvez seja um dos pontos mais
polêmicos e complicados quando se trata desses acontecimentos escatológicos. Então a gente observa que tem alguns grupos chamados amilenistas, que eles não acreditam que o milênio vai ser literal, que vai ter um reinado de Cristo por 1000 anos. Outro grupo já diz que, né, o milênio já está acontecendo aqui na Terra, vai acontecer aqui na Terra enquanto nós vivermos aqui. Então tem vários pensamentos. Nosso pensamento, o pensamento da Assembleia de Deus, é o pensamento pré-milenista, pré-tribulacionista. Ou seja, nós acreditamos que vai ter o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, ou seja, pré-tribulacionista, porque acreditamos no arrebatamento antes da grande tribulação, e pré-milenista, porque depois da grande tribulação vai ter o milênio. Então a gente acredita também aí no milênio literal, vai acontecer esse período de 1000 anos, né, e por último que vai ter aí o fim de todas as coisas. Então a gente defende essa ideia, né, que é o ponto de vista da Assembleia de Deus, o ponto de vista também chamado de dispensacionalista, ou seja, pré-milenista dispensacionalista. Tem o pré-milenista clássico que não acredita na grande tribulação, né, ou acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, é mais ou menos assim. Então vai ter a grande tribulação, a igreja vai passar pela grande tribulação, esse é chamado de pré-milenista clássico. Tem outras divergências aí, mas nós vamos defender, vou falar novamente, pré-milenismo, pré-tribulacionista, né, ou seja, uma visão dispensacionalista da interpretação das profecias. Se eu estiver falando muito complicado, depois vocês podem tirar dúvida, a gente pode explicar o que é dispensacionalismo, enfim. Vamos lá. Descrição. O milênio é o reino de Cristo de 1000 anos, ou seja, um reino literal de 1000 anos. Então a gente acredita que, de fato, Cristo vai reinar sobre a terra durante 1000 anos, e nesse período Satanás será aprisionado no abismo. Então, vale ressaltar que muitas vezes 1000 anos significa uma grande quantidade de tempo, né? Não necessariamente 1000 anos literal. Mas isso não importa muito. O que importa é que Cristo de fato vai reinar sobre a terra. Então, isso é o que importa. Eu defendo a ideia que seja realmente 1000 anos, mas não importa. O importante é que o milênio vai acontecer. Esse período ele vai acontecer logo após a grande tribulação. E o fato de Satanás estar preso, né, faz com que a sua ação destruidora seja neutralizada, iniciando assim uma nova ordem de coisas. Acontece o seguinte, que no milênio, quem vai participar do milênio são as pessoas que não aceitaram a marca da besta, ali no final da grande tribulação, né? Quem não aceitou a marca da besta vai participar do milênio. Então, e a igreja que já foi levada para o céu com Cristo no arrebatamento, vai reinar com Cristo em glória. E vai reinar no milênio, né? Ou seja, a igreja já está na glória, mas quando acontecer o milênio, a igreja vai reinar no milênio. Porém, no milênio vai ter pessoas que sobreviveram à grande tribulação. E essas pessoas vão continuar vivendo uma vida normal, elas vão morrer. Vai ter morte no milênio. Elas vão poder pecar. Então vai ter pecado também no milênio. Então, o que acontece? Um dos objetivos do milênio talvez seja mostrar que o ser humano ele vai pecar mesmo sem a ação de Satanás. Mesmo assim o diabo está lá influenciando ele a pecar, ele vai pecar porque o pecado está no coração do homem. Talvez esse seja um dos objetivos do milênio, dentre outros. Mas um deles seja esse, mostrar que mesmo sem a ação de Satanás, o ser humano vai pecar. Então pessoas que vão participar do milênio são pessoas comuns, normais e pecadoras também. Muitos vão se converter. Muitos vão aceitar Jesus, vão crer em Jesus, mas uma boa parte não vai crer. O milênio será a tão almejada paz universal, né? Muito se fala de paz, uma paz mundial, uma união entre todas as pessoas e tudo mais. Só que essa paz ela só vai acontecer quando Cristo reinar. Enquanto o governo estiver na mão dos homens, não vai ter paz. Nós sabemos que nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação vai ter uma falsa paz. Vai ter um governo mundial onde vai ter uma falsa paz, que essa falsa paz vai deixar de existir depois de 3 anos e meio. Porém, né, no caso do milênio vai ser uma paz realmente verdadeira e universal. A harmonia entre os seres humanos e entre os animais. Nessa passagem de Isaías, capítulo 11, do versículo 5 a 8, eu não vou ler ela aqui, mas a gente observa que aqui fala, e morará lobo com cordeiro,
Ou seja, um lobo que come o cordeiro, os dois vão morar junto. O leopardo e o cabrito, né? O filho do leão e o animal cevado andarão juntos. Então é uma paz tão grande que vai ter, inclusive, paz no reino animal. Algumas das características do reino do Messias. Longevidade. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Isaías 65, 20. Na verdade, significa que não vai ter mais morte prematura, crianças morrendo antes do momento e idosos que morrem antes do momento. Todo mundo vai morrer na hora certa, no momento certo de morrer. Garantia de sucesso no trabalho. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Isaías 65, 21. Ou seja, o trabalho vai ser algo que vai realmente produzir fruto, né? Vai ter o resultado do trabalho. Resposta imediata às orações. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Olha só, os amilenistas que não creem no milênio literal, eles vão ter dificuldade de interpretar essas passagens aqui do Antigo Testamento. Porque são passagens que falam de um momento que não é ainda o momento do mundo vindouro, aquele momento de viver no céu eternamente com Deus, não é aquele momento ainda completo, mas também não é o momento que a Terra aqui hoje permite, né, que o nosso mundo hoje permite. Então, que momento é esse? Qual é o momento que nós vamos plantar e vamos comer do fruto, né? Ou seja, que as pessoas vão viver bem, e mesmo assim ainda não é o céu. Só pode ser o milênio. A explicação essas passagens têm que ser interpretadas de forma literal. Realmente vai acontecer. Então só pode ser o milênio, que é uma fase meio que intermediária entre o que a gente vive hoje e o que a gente vai viver na nova terra, no novo céu. Então a gente tem que crer no milênio literal, né, porque é bíblico. A sede do seu governo será em Jerusalém, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2:3. Olha só, mais uma promessa. Então, onde é que vai se cumprir essa promessa? Não tem como você encaixar essa promessa em nenhum aspecto da história. Para que nós queremos lei lá no céu, depois que tiver a nova Jerusalém? Não faz sentido ter uma lei. É claro que a lei de Deus ela vai continuar existindo e tudo mais, mas no sentido relacionado à questão do pecado e tudo mais, né, não faz sentido. A lei vai continuar existindo, a lei de Deus ela vai eterna, é perfeita, claro, vai sempre existir, mas quando nós estivermos na Nova Jerusalém, nós não vamos descumprir essa lei, pecar contra Deus, não vai existir mais pecado, não vai ter mais a presença do pecado, mas no milênio ainda vai ter pecado. O Senhor Jesus se assentará sobre o trono de Davi e de Jerusalém reinará sobre toda a humanidade. Então toda a humanidade será governada por Jesus Cristo, ele será o rei, o presidente, seja lá o que queiram chamar de governador, mas ele vai reinar, né, sobre toda a humanidade. E isso é uma promessa feita para os judeus, que os judeus teriam ali, né, o seu trono, o trono de Davi para sempre, né, que o Messias iria reinar nesse trono e que Israel iria ocupar a terra prometida lá por Abraão. Israel nunca ocupou a terra que Deus prometeu para Abraão. Se você delimitar, ler a promessa que Deus fez para Abraão e delimitar ali, nunca o reino de Israel ocupou a terra prometida. Então, a terra vai ser ocupada de forma completa no milênio e Cristo irá reinar sobre todos. Mesmo assim, as pessoas ainda vão pecar. Mesmo assim, o pecado ainda vai estar no coração das pessoas. Esse reino que terá a salvação dos judeus. Ou seja, trará a salvação aos judeus. Os judeus vão crer. Nesse momento aqui que os judeus vão reconhecer Jesus como Messias e vão adorar e vão se converter. Uma promessa, né, lá uma profecia de Romanos 11:26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Ou seja, os judeus vão se converter, vão reinar com Cristo também no milênio. Sobre a ressurreição dos mortos. Agora nós vamos falar de um assunto um pouco complexo que é relacionado à ressurreição. Vamos lá. A Bíblia ensina que os justos e os injustos serão
ressuscitados. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Ou seja, a ressurreição vai acontecer para uns e para outros, né? Só que não vai ser ao mesmo tempo. Vai ter um espaço de tempo aqui. Muitos podem questionar, mas se está no mesmo versículo, não teria que ser tudo junto? Não necessariamente. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, as profecias do Messias, da vinda do Messias, não distingue, não faz diferença entre a primeira vinda, que ele nasceu lá de Maria, e a segunda vinda, que já é o arrebatamento da igreja. Não tem diferença nas profecias do Antigo Testamento. Então, muitas vezes, as profecias do Antigo Testamento vêm tudo junto, tudo misturado, mesmo que o acontecimento seja em duas fases diferentes. Então, no Antigo Testamento fala que Jesus vem, mas não fala, não explica, não deixa explícito que ele vem em duas fases. Da mesma forma, a ressurreição dos mortos vai acontecer para dos ímpios e dos salvos, porém, não fica claro, né, que uma vai acontecer primeiro do que a outra. Então, isso é esclarecido no Novo Testamento. No Novo Testamento tem um esclarecimento que essa ressurreição tem um intervalo de tempo. Então, no arrebatamento da igreja tem uma ressurreição e quando Jesus vem em glória tem outra ressurreição. Essa é a primeira ressurreição, né, que aqui é de Apocalipse. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, Apocalipse 25. Ou seja, a primeira ressurreição ela é dividida em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento e a segunda fase é a vinda e glória. E a última ressurreição que é do juízo final. Vamos entender um pouco essas fases da ressurreição aqui. Então, o arrebatamento, vinda de Jesus em glória, juízo final. Tá, no arrebatamento, ressurreição de todos os salvos de todos os tempos. Então, se você ler 1 Coríntios 15, 52, vai ver que todos os salvos de todos os tempos vão ressuscitar, né, os salvos, e vão para a glória, vão morar com Cristo na glória. Tem o intervalo de 7 anos, que é a grande tribulação, e no final da grande tribulação tem os salvos da grande tribulação, que morreram na grande tribulação, esses irão ressuscitar também. Então a gente observa aqui que tem a segunda fase dessa primeira ressurreição. Isso aqui é considerado uma ressurreição só, viu? Primeira e segunda fase dela. E, por último, tem a ressurreição dos ímpios para o juízo eterno. Depois do milênio, depois de 1000 anos, vai ter a ressurreição dos ímpios que serão julgados e condenados. É o juízo final. Né? Fica subentendido que nessa ressurreição, nessa última ressurreição, né, vai ressuscitar também os salvos que vão que crer durante o milênio. Também tem esses aí, viu? Os que creem durante o milênio vão ressuscitar. O importante é, no final, todo mundo ressuscita, tanto salvo quanto ímpio. Ninguém vai continuar morto. Então, porque o ser humano, ele só é ser humano se ele for completo. Corpo, alma e espírito. Tem que ter corpo, alma e espírito. Sobre o juízo final. Então, vamos falar um pouco aqui sobre o juízo final, né, que é o julgamento dos ímpios. Descrição. É conhecido como juízo do grande trono branco, né? E vi um grande trono branco, Apocalipse 20, 11, né? João escrevendo. Aqui serão julgados outros mortos, aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição. Esses outros mortos são o quê? Os ímpios, que irão ressuscitar e serão julgados. Isso mostra que ficam de fora os crentes da primeira ressurreição. Então, o grande trono branco é um julgamento dos ímpios e não dos crentes. Ele será um juízo que servirá somente para condenação. Não tem salvação no grande trono branco. Né? Ou seja, o Apocalipse 27 diz: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então vai ter um período de 1000 anos, que é o milênio, e no final Satanás será solto e irá enganar muitas pessoas ainda. Então aí tem a ressurreição dos salvos, né, a ressurreição dos salvos da tribulação, e somente aqui que Satanás será solto, né, no final do milênio, né, que Deus vai soltar Satanás e depois vai prender ele, vai lançar no lago de fogo. Né? Ou seja, é o momento que Deus executará esse juízo por meio de Jesus Cristo. O Pai a ninguém julga, mas deu ao seu Filho todo o juízo. João 5, 22. Então é nessa fase aqui, no último dia ali do milênio, né, que Deus vai lançar Satanás no lago de fogo. O julgamento. Vamos falar agora desse julgamento.
não há menção de vivos no juízo final, né? Ou seja, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 12. Ou seja, mortos que ressuscitaram, viu? Nesse sentido, todos que serão julgados ali é porque já morreram. No final do milênio, todos aqueles que se revoltaram ali contra Israel, sendo enganados por Satanás, vão partir para cima de Israel, e aí Jesus vai chegar, né, no final ali de todas as coisas, e vai destruir todo mundo, vai matar todo mundo. Então todos os ímpios vão estar mortos. No final do milênio só vai sobrar vivo os salvos. Então todos os ímpios já estarão mortos ali, irão ressuscitar. Então nessa ressurreição que eles vão participar desse juízo. E quando fala grandes e pequenos, né, faz referência aí a status, pessoas de todas as classes sociais. Aqui, meu amigo, não importa se é pobre, se é rico, se é artista, se é famoso, se é desconhecido, todo mundo vai ser julgado de maneira igual. Todos vão ser julgados. Então não existe saída aqui. Esse julgamento, né, o grande trono branco, o julgamento final, onde todos aqueles, né, que às vezes ficam se questionando, mas por que eu não fui salvo? Deus vai mostrar para cada um por que ele não foi salvo. As suas obras, o que eles fizeram aqui na terra. O resultado desse julgamento é a condenação eterna. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Então aqui não existe lugar para o sono da alma, nem para uma segunda oportunidade, muito menos para o aniquilamento. Ou seja, são teorias que tem por aí que diz que as pessoas não serão jogadas no lago de fogo. Porque Deus não pode ser um Deus tão cruel a ponto de condenar as pessoas eternamente ao sofrimento. Então Deus não pode ser cruel. Então Deus ele vai dar uma segunda oportunidade. Alguns pensam assim, outros falam, não, mas Deus vai aniquilar, ou seja, vai ser destruído, vai acabar ali. Mas também não faz sentido isso. Porque pensa da seguinte forma, o cara peca. Vamos pegar um exemplo estranho, Adolf Hitler, né? Matou 6 milhões de judeus, dentre outros pecados que ele cometeu. E aí Deus simplesmente pega esse caboclo no final e aniquila ele? Bom, acabou. Não, aí seria, sinceramente, seria bom demais, né? Tu só não vai viver eternamente com Deus, mas tu vai ser aniquilado. Então o cara pode viver no pecado à vontade, pecar, mata, estupra, faz o que quiser, usa droga, enfim, prostitui, faz o que quiser. No final das contas ele vai ser aniquilado mesmo, então isso não vai influenciar em nada na vida dele. Ele vai simplesmente deixar de existir. Onde é que está a justiça no universo? Eu me pergunto. Para quem crê no aniquilamento, onde está a justiça? Se Deus é Deus, ele tem que ser justo. E se ele é justo, ele tem que punir o ímpio. Ponto final. Não existe essa de, porque o ímpio vai ser punido e Deus é cruel por causa disso. Não, é porque justamente isso, ele é Deus e a sua justiça está sendo executada. Né? O que é o inferno? É o lugar que Deus executa a sua justiça, não é o lugar do diabo. Tá lá atormentando as pessoas. O diabo também vai ser lançado no inferno. É um lugar de sofrimento para todos, inclusive para o diabo. Nem o diabo quer ir para o inferno. O diabo não está no inferno, não. Tem gente que acha que o diabo está no inferno. Ele não está no inferno, ele não quer ir para lá. Ele não quer ir para o inferno, ele não quer ir para o lago de fogo, ele não quer sofrimento eterno. O diabo quer estar aqui. Ele está no mundo espiritual, ele não está no inferno. Mas ele vai ser lançado lá juntamente com todos os ímpios. Vamos falar um pouquinho mais de inferno no próximo tópico. O destino dos ímpios, que nós já sabemos que é o lago de fogo. Então, qual é o destino final dos ímpios? É o inferno. Tá, gente, inferno, lago de fogo, Hades, Sheol, Geena, ou seja, é praticamente tudo a mesma coisa. Só que existe uma pequena distinção. Eu vou falar aqui, vou diferenciar esses termos. A ideia é essa. Tá. O problema muitas vezes é a tradução. Pega a tradução do original do hebraico e do grego e traduz como inferno e fica tudo igual. Mas tem uma certa diferença aí. Tá. O lago de fogo é somente depois do juízo final. Ele vai ser inaugurado lá no juízo final. No caso na verdade ele vai ser inaugurado com a besta,
A besta e o falso profeta serão lançados no Lago de Fogo. Então vai ser inaugurado com eles. Ou seja, é só no final dos tempos. Então o Lago de Fogo atualmente não tem ninguém. Como é o Lago de Fogo? É uma figura de linguagem? É o que é? Vai ter níveis de sofrimento? Nós não sabemos. A Bíblia deixa subentendido que dentro do juízo divino existem níveis de sofrimento. Alguém como Adolf Hitler, que matou milhões e milhões de pessoas, vai sofrer mais do que alguém que nunca matou ninguém, mas é um pecador. Outra coisa, muita gente questiona: mas é justo lançar no inferno, eternamente no inferno, alguém que passou somente 50 anos pecando? O cara só viveu 50 anos, aí ele pecou alguns anos aqui na Terra, e ele vai passar a eternidade sofrendo, por um pecado de tão pouco tempo? Preste atenção, a punição por um crime não depende do tempo que você levou para executar esse crime, ou ficou executando esse crime. Então, assim, o cara às vezes passa anos e anos desviando dinheiro de uma empresa, não sei, e quando ele é condenado, ele pega 5 anos de cadeia, 10 anos de cadeia. O outro levou 1 minuto para matar alguém, simplesmente foi lá, segurou na garganta, matou o cara, 1 minuto, matou. A condenação dele é 30 anos, 40 anos. Dependendo do que ele fez, se ele agrediu e tudo mais. Então, não importa, assim, a punição não é o tempo que você levou praticando aquele crime, é o quanto você ofendeu aquele que foi, que ofendeu, o quanto você ofendeu o outro pelo crime. Então, assim, quando você comete um crime hoje, na nossa sociedade, você ofende a sociedade. Então a sociedade ela tem penas diferentes dependendo da ofensa. Um crime, se a pessoa vai lá e mata simplesmente, recebe uma pena. Mas se a pessoa vai lá, rouba e mata, já é outra pena. A ofensa foi maior. Se a pessoa rouba o outro, tortura e mata, a pena é maior. Então, ou seja, depende da ofensa que você causa. Então o pecado ele é uma ofensa contra Deus. Se nós entendêssemos a santidade de Deus, nós saberíamos que uma mentirinha já é suficiente para fazer alguém passar a eternidade no inferno. Porque nós ofendemos o santo dos santos, uma santidade infinita. Então, pode ser que eu me alonguei um pouco nesse ponto aqui, mas é que você tem que entender isso. O inferno é punição para os ímpios, aqueles que feriram a santidade de Deus. E não importa qual o nível do pecado. Para nós, pode ser uma besteirinha, mas para Deus é algo grande, imenso. Então, por isso que quem crê em Cristo tem os seus pecados perdoados, porque ele já pagou o preço. Então, ele paga o preço. Mas quem não crê em Cristo vai ter que sofrer e pagar por si mesmo, lá no Lago de Fogo. O Lago de Fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Então, esse foi o objetivo, Mas ele será o destino final dos perdidos por causa da incredulidade e desobediência. Ou seja, aqueles que não creem em Cristo, por causa da desobediência, ferir a santidade de Deus, feriu a lei de Deus, vai ter que pagar o preço. E não sobrou outro lugar se não for também o Lago de Fogo. Então o diabo não quer ir para lá, ninguém quer ir para lá, mas todos vão. A palavra original, que às vezes é traduzida como inferno, é Hades, do grego, e Sheol, do hebraico. Significa mundo invisível dos mortos. Então Hades e Sheol, usado no Antigo Testamento, Sheol e Hades no Novo, e na tradução do Antigo Testamento para o grego, foi traduzido Sheol para o Hades, pode ser, por exemplo, traduzido como sepultura, como nesse salmo aqui, que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura. Então, sepultura aqui é a palavra original, que é Sheol, que é o que? Mundo invisível dos mortos. O local onde vai o lugar que serve como estágio intermediário dos mortos sem Cristo. Ou seja, quem morre sem Cristo vai para um lugar de sofrimento que não é o inferno ainda. Mas a gente chama de inferno. Tem problema? Não tem problema. Na verdade, pode ser traduzido também como inferno. Ou seja, desde que você entenda que o cara morreu e foi para um lugar de sofrimento. Esse lugar de sofrimento,
Todos que estão lá são conscientes e estão em tormentos. Olha só lá em Lucas 16, 24. Lá é a história do rico e do Lázaro. É o rico lá, né? Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Ou seja, é um sofrimento tão grande que uma gota de água já ia aliviar alguma coisa dele. Então, a gente observa nessa história do rico e do Lázaro que em momento algum o rico pede para ir para o outro lado. Em momento algum ele pede para ir para o lado de descanso eterno. Por que ele não pede? Porque ele reconhece lá que Deus é santo e que o que ele fez em vida jamais pode fazer com que ele esteja próximo de Deus, mas que ele merece a justiça divina. É algo interessante na história do rico e do Lázaro que dá a entender que ele aceita o sofrimento, ele aceita ficar lá. Então, o ímpio, ele vai para o inferno e ele vai aceitar o inferno. É interessante, eu acredito nisso, porque a gente vê na história de Lázaro que ele aceita. Ele entende, ele olha para Deus e fala, de fato, Deus é tão santo que as minhas obras, o que eu fiz, faz com que eu mereça estar na cadeia. Mesma coisa de você, na cadeia não, no inferno, né? É que eu lembrei de uma analogia que eu faço com a cadeia aqui. Chega para alguém que está na cadeia, que matou, estuprou, fez um monte de coisa errada e pergunta para ele, cara, tu merece estar aí? Ele vai falar, sim, eu mereço. Mas por que tu merece? Porque eu cometi vários crimes. Então o cara reconhece, apesar dele não gostar de lá, apesar dele não querer estar lá, apesar dele, sei lá, não é um ambiente agradável, mas ele vai falar, eu mereço estar aqui. Então o ímpio, quando ele for para o inferno, ele vai falar, de fato, eu mereço estar aqui no inferno. Eu não mereço estar lá do outro lado, porque lá só quem ama a Deus e eu não amei a Deus. Geena, uma outra palavra que é usada aí para traduzir aí para representar um lugar de tormento, né? Ou seja, o lugar no qual os ímpios receberão como castigo e sofrimento eterno. É usado aqui em Mateus 23, 33. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? A palavra inferno aqui é Geena, que indica o lago de fogo. Então, quando fala Hades ou Sheol, refere-se a um lugar onde os mortos, né, o estágio intermediário dos mortos sem Cristo. O cara morreu, a alma dele vai para lá. Geena, né, que é traduzido como inferno aqui em Mateus, pode ser entendido como o lago de fogo, o destino final dos ímpios. Vamos lá, sobre a nova criação. Já tá bom, né? Já falamos de inferno. É bom deixar bem claro o seguinte, que muita gente está na igreja porque tem medo de ir para o inferno. E esse não é o objetivo. Nós temos que estar na igreja porque nós amamos a Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus, viver na presença de Deus. E não viver com medo de ir para o inferno. Quem vai para a igreja, quer servir a Deus com medo de ir para o inferno, está indo com a motivação errada. Né? O céu não é um lugar bom para ele. Né? E o melhor do céu não são as ruas de ouro. O melhor do céu é a presença de Deus. Nós teremos e viveremos eternamente na presença de Deus. Então vamos falar desse momento maravilhoso aqui. O cristão ele tem que ser feliz e alegre, porque por mais que ele sofra aqui nessa terra, ele sabe que um dia ele vai morar no céu de glória. Então vamos falar do novo céu e uma nova terra. Isso aqui é só lá no final de tudo, né? Depois do juízo final. O quadro descrito na leitura, né, no texto da leitura bíblica em classe, diz a respeito da nova criação. Nova criação é diferente de renovação. Deus não vai pegar essa terra e renovar. Ele vai criar uma nova terra, um novo céu. Eis que faço novas todas as coisas. Né? Ou seja, a nossa leitura de Apocalipse, ali do versículo 5, vai ter novo céu e nova terra. É importante também deixar bem claro que a gente vai morar na terra, viu? A gente vai morar no céu, não. Daqui a pouco tem gente desviando aí, não, pera, eu ia morar no céu, né? É assim, vai ter a Nova Jerusalém. Eu vou falar da Nova Jerusalém daqui a pouco. E será lá que nós iremos morar. E ela será na terra. Né? Ou seja, nós iremos morar na nova terra. Né? Na nova terra. Se você não sabia disso, né, fique sabendo agora. Nós não vamos morar no céu, né? Nós vamos morar na nova terra.
é uma promessa do Antigo Testamento, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65:17. É bom deixar bem claro aqui, que quando ele fala de lembranças aqui, não está falando que a gente vai esquecer tudo. Tem gente que fala assim, nós vamos esquecer tudo aqui dessa terra, né, e vai viver para sempre no céu. Mas imagina uma coisa, se você tiver sua memória deletada, você esquecer tudo, não é mais você. Não faz mais sentido, entende? Faz mais sentido eu viver lá no céu e esquecer tudo aqui da terra. Não será mais eu, será outra pessoa. Então a lembrança aqui são aquelas lembranças no sentido de coisas ruins, que traz tristeza. Ninguém vai ficar lá no céu triste, né? Eu coloco o céu aqui, né, no sentido de que nós vamos morrer e nós vamos para, né, um lugar de descanso, que é o seio de Abraão, o paraíso, e depois, né, no final de todas as coisas, vamos morar na nova terra, na nova Jerusalém. Então, seja lá no paraíso, seja na nova Jerusalém, ninguém vai ficar assim triste porque o seu pai não está lá, ou porque a sua mãe, o seu filho, o seu avô não está lá. Tem gente que fica preocupado, porque se eu estou salvo, mas meu pai não é salvo, então ele vai para o inferno e eu vou para o céu, e eu vou ficar lá no céu triste porque ele vai estar no inferno. Não, isso não vai acontecer, esse tipo de lembrança não vai ter. Por quê? Porque lá no céu nós vamos encontrar, né, a Deus, reconhecer a santidade de Deus, e nós vamos pensar da mesma forma que o ímpio lá no inferno. O ímpio no inferno, como eu já falei anteriormente, ele vai pensar assim, de fato eu mereço estar aqui porque eu feri a santidade de Deus. Então eu mereço estar aqui. E o salvo lá no céu, ele vai falar assim, de fato, aquele cara que é meu pai ou meu tio, ele pecou contra Deus, ele errou, ele falhou, ele feriu a santidade de Deus e ele merece estar lá. Eu acho que aqui em terra, uma analogia, aqui na terra, hoje, se um parente nosso, alguém que a gente ama muito, cometer um crime, né, um estupro, um assalto e mata alguém, não sei, comete um crime, nós vamos ter um senso de justiça e falar, de fato ele merece ser preso, de fato ele merece ser punido, ele cometeu um crime, então a gente reconhece isso, apesar da gente amar essa pessoa de coração, mas a gente vai falar, não, de fato ele merece ser punido. Então vai ser a mesma coisa na eternidade. Nós vamos reconhecer a santidade de Deus de forma tão completa que nós não vamos ter mais esse pensamento de tristeza porque alguém estava perecendo lá no lago de fogo. Isso não vai acontecer. Então nós iremos sempre ter em mente o que é a santidade de Deus, o que é Deus e viver na presença de Deus. Essa promessa reaparece no Novo Testamento, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, 2 Pedro 3,13. Então, é uma promessa bíblica, vai acontecer novos céus e nova terra. O velho mundo vai desaparecer por causa da sua contaminação. Todo mundo está contaminado pelo pecado, toda a natureza, tudo, né? Diz assim, eu vi um trono branco e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, a presença de Deus ali vai ser tão grande, mas tão grande, que esse universo contaminado pelo pecado vai desaparecer. O universo físico não se susterá diante da pureza, santidade e glória daquele que está sentado sobre o trono. Sabe, eu bato muito nessa tecla, pureza, santidade, a glória de Deus, tudo isso. Isso a gente vai entender de forma tão completa, tão completa, tão completa, que a gente não vai ficar preocupado com os condenados, e os condenados não vão ficar querendo sair de lá porque eles sabem que merece aquela condenação. Então o sacrifício de Cristo foi perfeito para nós alcançarmos o perdão dos nossos pecados. Parece uma coisa sem nexo, né? Falar do sacrifício de Cristo aqui, mas nós não podemos perder o foco. O que garante a nossa entrada nesse mundo vindouro é a nossa fé em Cristo e o sacrifício que ele realizou lá. Ou seja, o sacrifício que ele realizou é o que garante a nossa entrada no mundo vindouro. A nova Jerusalém, né? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21:2. Então a gente observa aqui que a nova Jerusalém, né, ela vai descer do céu e vai estar na terra, e é nela que nós vamos morar. Por isso que eu falo que nós vamos morar na terra e não no céu, né? Será que vai ter acesso ao céu e tal? Aí é outra história, né? Mas a nova Jerusalém, ela desce do céu e ela vai estar aqui, né, na terra. Nós vamos morar nela. Ela é diferente da Jerusalém do milênio, viu?
Essa Nova Jerusalém, ela é perfeita, a descrição dela é totalmente diferente de Jerusalém do milênio. A Jerusalém do milênio vai ser a mesma Jerusalém de hoje, talvez um pouco melhorzinha, mas nada se compara à Nova Jerusalém que vai descer do céu. O templo dela é Deus e o Cordeiro, ou seja, o próprio Deus vai ser o templo. Olha só, ela não vai ter um templo. Na Jerusalém, na Jerusalém terrena tem um templo, mas Deus será o próprio templo e o próprio Cristo. A cidade não necessita de sol nem de lua e nela não haverá noite. Ou seja, a luz de Deus vai iluminar essa cidade. Nós veremos o rosto de Deus e do Cordeiro. É uma discussão, será que veremos a Deus e tal e tal? Mas aqui em Apocalipse diz que sim, então vamos crer nisso aqui. E a glória de Deus e de Cristo nos alumiará para sempre. Ou seja, a glória de Deus vai iluminar tudo. Não vai precisar não vai ter noite lá, vai ser perfeito, um lugar perfeito. Mas saiba de uma coisa, nós não passaremos a eternidade sem fazer nada. Tem gente que acha que vai ficar o tempo todo louvando. Não, não é assim. A Nova Jerusalém vai ser uma cidade onde nós iremos morar e nós teremos funções, nós iremos trabalhar. Há quem diga ainda que lá terá vários idiomas. Então, se você quiser aprender a falar com outras pessoas, você vai ter que estudar e aprender outro idioma. É claro que isso são especulações, não tem nada bíblico nesse sentido. Há quem diga que lá vai ter livros para ler. Mas, porque será que a gente vai ter todo conhecimento? Não, se a gente tiver todo conhecimento, a gente vai ser igual a Deus. E só Deus tem todo conhecimento. Então, se a gente quiser saber algo novo, a gente vai ter que estudar, vai ter que ler. Então, ou seja, lá, já pensou passar a eternidade sem fazer nada? Então, a gente vai ter que passar a eternidade aprendendo, estudando, fazendo alguma coisa, trabalhando, desenvolvendo algo, Se ficar sem fazer nada, vai ser um tédio mesmo, Enfim, não dá para passar a eternidade, sem fazer nada. Então, assim, vai viver fazendo alguma coisa. Então, é uma cidade, uma restauração, de todas as coisas e de algo que Deus sempre planejou para a humanidade. A eternidade dos salvos. Então, nós viveremos eternamente lá, na presença de Deus. O mais importante é viver na presença de Deus. Tem gente que está pensando só nas ruas de ouro e tal, nas coisas. Não, vamos pensar o seguinte: a comunhão com Deus. Se você não deseja, não almeja ter comunhão com Deus, você não é um cidadão do céu. O céu é um lugar impróprio para os ímpios. A Nova Jerusalém é um lugar impróprio para os ímpios. Porque ele não ama Deus. O ímpio não ama Deus. É uma coisa muito chata para o ímpio ficar adorando a Deus, servindo a Deus, se curvar diante de Deus. O ímpio, ele não faz isso hoje, então isso é algo chato para ele, algo ruim. Então ele não é o lugar dele. Ele não é para ir para o céu, ou seja, só vai para a glória quem ama a Deus, quem serve a Deus, quem se submete à vontade de Deus e quer viver na presença de Deus. A Nova Jerusalém é o eterno lar de todos os salvos em Cristo. E eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Então, ou seja, Deus vai habitar para sempre ali, nós viveremos para sempre com ele. Deus mesmo limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Ali não haverá morte, ou seja, ninguém vai morrer. Teremos um corpo glorioso e viveremos para sempre. Lembre-se que no corpo glorioso Jesus se alimentou, viu? Logo depois Jesus ressuscitou, ele se alimentou. Então, provavelmente, lá nós iremos nos alimentar. E sem falar que tem a grande ceia, ou seja, iremos ceiar com Cristo lá na glória. Então, nós vamos comer. E também o pecado será banido para sempre. Aqui é onde se consuma a nossa salvação, que é a glorificação. Nós seremos libertos para sempre da presença do pecado. Então eu sempre falo nas minhas aulas que a justificação nos livra da condenação do pecado, a santificação nos livra do domínio do pecado e a glorificação nos livra da presença do pecado. Então o pecado será banido para sempre, não vai existir pecado lá na Nova Jerusalém, nesse mundo vindouro, novo céu e nova terra. O pecado vai deixar de existir, a morte vai deixar de existir e será algo maravilhoso. Então esse é o destino da igreja. A igreja caminha para isso. Nós caminhamos para isso. Às vezes a gente chega na igreja, olha para a cara dos crentes, todo mundo triste, moribundo, sabe? Parece que nem vai para o céu. Irmão, se a gente parasse para pensar na maravilha que vai ser o céu, na maravilha que vai ser a Nova Jerusalém, que nós iremos viver para sempre ali ao lado de Deus,
né, eternamente com Deus, era para a gente ser feliz. Não era para a gente ficar preocupado com coisas terrenas, né, preocupado com dificuldade financeira, com doença. Né? Eu vejo aí umas igrejas que lotam porque o pastor falou que vai curar todo mundo, aí todo mundo vai para lá, porque, rapaz, às vezes a doença tem que ter justamente para a gente entender que aqui não é o céu. Né? A dificuldade, as lutas, as tribulações, elas têm que acontecer justamente para a gente entender que aqui não é o céu. Né? O céu está muito além disso aqui. Então a gente fica, se Deus começar a nos abençoar demais aqui, a gente vai se acomodar e achar que é aqui. Então Deus ele aperta o parafuso um pouquinho justamente para a gente entender que aqui é só passageiro, né? O eterno está por vir. Então a gente abre mão, eu vejo muita gente abrindo mão do eterno por causa de coisas mínimas, né? Por causa de coisas ínfimas, abrindo mão da eternidade, de passar a eternidade com Deus, desfrutando do bom e do melhor. Então nós temos que estar firmes com Cristo, viver para sempre firmes com Jesus. Quem estiver firme com Cristo vai vencer, vai chegar lá e vai habitar na Nova Jerusalém. Nós cremos que, assim como todas as profecias sobre a primeira vinda do Messias se cumpriram, de igual modo todas as profecias sobre o mundo vindouro se cumprirão também, pois Deus é fiel. Ou seja, essa conclusão aqui, ela diz tudo. Se tudo que o Antigo Testamento falou sobre Jesus se cumpriu quando ele veio a primeira vez, então tudo que ele falou sobre o mundo vindouro, sobre o novo céus, nova terra, nova Jerusalém, também vai se cumprir. Então eu encerro aqui a aula. Deus lhe abençoe, que você continue firme na presença dele. Não desista, pregue esse evangelho, leve essa mensagem para outras pessoas. Né? Que você que é professor da escola dominical, incentive os seus alunos a viverem sempre pensando na Nova Jerusalém. Aqui tem as perguntas para, né, algumas as classes aí que vão usar o slide. Mais uma vez, falo dos cursos do EBD em Foco. Se você quer se capacitar, né, entra lá na plataforma, assista às aulas, né, que você vai ser um professor de excelência. Aulas ao vivo toda segunda-feira. Nessa segunda-feira agora eu vou ministrar uma aula sobre uma doutrina bíblica. Então você assiste lá, né? É claro, né, que eu estou fazendo aqui antes do domingo da lição. Então se você estiver assistindo depois do domingo da lição, né, não vai valer essa aula ao vivo aqui. Né? Mas se você está assistindo agora, antes do domingo, da segunda-feira tem essa aula ao vivo. Bibliografia recomendada, o livro A Razão da Nossa Fé e a revista Ensinador Cristão. Né? Fique por dentro do conteúdo, acesse ebdenfoco.com ou slidesebd.com. Que Deus te abençoe ricamente. Até a próxima aula.